E aí, beleza? Um Ishibariano queria desafiar o alquimista de prata, Giolio Comanche, que achou muito ousado alguém querer lutar contra ele. E assim que começou os ataques contra ele, há tempos não sentia o poder da batalha, só que o Ishibariano se feriu. E Giolio já achou que tinha ganhado, mas na verdade ele que teve sua perna quebrada e acabou caindo no rio. E para finalizá-lo, o Ishibariano ainda o eletrocutou embaixo d'água. Ok, mas antes precisamos saber a história de dois irmãos alquimistas e como um se tornou o alquimista de aço. Bora, culpado! Nessa pequena casinha do interior, vivem com sua mãe dois garotos, o Ed e o Al, que aprenderam desde pequenos que eram alquimistas, assim como seu pai. E que, segundo sua mãe, um dia eles o encontrariam. Porém, sua mãe passou mal e acabou morrendo, e os dois irmãos agora eram pequenos órfãos. Porém, Ed, triste, teve uma ideia, de através da alquimia criar um humano artificial e trazer sua mãe de volta. Porém, isso era proibido no mundo da alquimia, mas era só Al e Ed guardarem segredos que tudo ficariam bem. E assim, usaram a arte de metais, que misturava diversas ciências, como filosofia, química, misticismo e magia, para fazerem o círculo midiático. E o último ingrediente era o sangue dos garotos. E mesmo sendo errado, Ed convenceu seu irmão Al a continuar, só que assim que tocaram no círculo midiático, algo deu errado. A pequena casa deles foi completamente destruída e Al saiu voando no furacão que criaram na alquimia e desapareceu. Alguns bons anos depois, em Heloy, na França, esse sacerdote corria de alguém. E pelos telhados estava ele, Ed, correndo para pegá-lo. Segundo Ed, o anel que ele usava era a pedra filosofal e queria para ele. No entanto, esse anel era poderoso. Começou através de magia a criar armadilhas que saíam tanto do chão quanto das paredes feito de pedra, justamente para ver se pegava Ed. Que viu que o anel era poderoso, que além dessas armadilhas, ele conseguia até criar uma avalanche de pedras e jogou em cima de Ed. Que depois de derrubá-lo, Ed ainda foi atrás dele. Só que agora o sacerdote conjurou criaturas de pedra saindo do chão. E Ed achou aquilo muito irado, só que também era capaz de transmutar uma arma sem usar o círculo, e já começou a lutar com as criaturas. Que apesar de dar conta de algumas, Ed ficou preso com uma criatura contra a parede e seria pego, mas foi salvo por Al, que agora era um robô forte e poderoso, que deitou algumas criaturas na porrada. No entanto, assim que uma criatura arrancou sua cabeça, não tinha nada, era apenas um corpo vazio, deixando o sacerdote sem entender nada. Mas quando Ed acabou com as criaturas e feriu seu braço, o sacerdote viu que ele era o famoso alquimista de aço. Só que mesmo assim ele queria jogar uma torre em cima de Ed, só que aí Ed usou a alquimia para se proteger. E o sacerdote correu para a vila, e foi aí que todos viram que ele não era bem um sacerdote e enganou o povo esse tempo todo e fez uma mulher de refém. Nessa, Ed usou a alquimia para conjurar uma cara enorme de pedra, fazendo careta, só para tirar a atenção do sacerdote. E aí de novo começaram a lutar e até que chocaram seus poderes e foram enviados para longe e a pedra caiu do anel. Mas nesse momento o Coronel Roy, o alquimista de fogo, apareceu, pegou a pedra e mandou prender todo mundo, dizendo que estava de passagem, um nanico estava fazendo confusão na cidade, e Ed disse que estava atrás da pedra filosofal. Mas o coronel queimou ela com a sua habilidade e a verdadeira era indestrutível. Então Ed só estava atrás de mais uma pedra falsa. Eu ia fazer o quê? Ed então ficou desanimado, mas quem foi preso mesmo foi Ed, pois o falso sacerdote escapou. E observando Al estavam algumas mulheres. Al então ficou para consertar a placa e os habitantes ficaram impressionados com ele, achando que era o alquimista de aço, mas ele explicou que esse título era do irmão dele e que a alquimia não era magia, e sim a troca equivalente da mesma matéria em outro objeto. Porém, depois dessa explicação, alguém veio vê-lo. Era o Winnie, que viajou dando um abraço nele, já perguntando onde estava o Ed. Ele estava na cidade do leste, levando uma baita dura, pois Ed era um alquimista federal e deveria trabalhar para o governo, mas estava só fazendo cagadas por aí atrás da pedra filosofal, que segundo o coronel ela não existia. Mas para Ed a pedra filosofal era real e precisava dela para trazer o corpo do seu irmão de volta ao normal. Ok, mas depois disso o Capitão Douglas e o General Hakuro apareceram na base. O general queria conhecer o famoso alquimista de aço e depois que o irmão dele consertasse a cidade também queria conhecê-lo. Ok, mais tarde Ed deu de cara com Wayne, que ficou furiosa que ele tinha destruído
destruído o braço que ela projetou, pois o Winry era uma mecânica. Enquanto isso, o falso sacerdote chorava as mágoas para 3 alquimistas perigosos, a luxúria, a inveja e a gula, pois a pedra que deram a ele era falsa. Mas o que a inveja fez foi se transformar nele, no próprio sacerdote, e a luxúria o matou. E a gula só não o comeu, pois poderia dar dor de barriga. Já Ed, Winry e Al jantaram na casa do capitão e na madrugada ele acabou tendo um pesadelo. Com aquele dia que tudo deu errado na alquimia, e depois disso conheceu o ser onipresente fazendo a alquimia do portal da verdade, onde o dono de tudo mostrou através de um portal onde estava sua mãe. Descobrindo que era possível trazer ela de volta, mas como a alquimia era troca equivalente, ele teve que dar sua perna em troca dessa informação. Então, para que seu irmão voltasse e ficasse na armadura, teve que dar um braço. E foi assim que ele ficou sem um braço e sem uma perna, mas pelo menos tinha a alma do seu irmão vivendo dentro de uma armadura. Como o general deu a ordem para que o coronel ajudassem Ed e Al, eles foram conhecer Showtucker, um alquimista que conjurava quimeras falantes, e talvez isso ajudaria a recuperar o corpo de Al. Então assim chegaram, enquanto Nina, filha do cientista, brincava com uma armadura. Ed conversava com Show, que mostrou as quimeras que ele criou, mas nenhuma falava, pois só conseguiu fazer isso apenas uma vez, e ela disse apenas uma frase e morreu. Mas Al disse que faria de tudo para recuperar o corpo do seu irmão, até daria a própria vida para isso. Então o cientista disse que não conseguiria fazer isso, mas tinha algo que ele queria testar com Al. Então, enquanto Ed iria viajar para achar um pesquisador chamado Dr. Marcon, que sabia da pedra filosofal, Al ficaria lá para ser estudado. Então Ed e Winry viajaram de trem e o doutor tentava hipnotizar Al, dizendo que talvez as memórias dele foi implantada. Assim Ed chegou na cidade e encontraram a casa do Dr. Malcolm, só que ele não atendeu a porta. Porém, assim que entraram, ele recebeu eles com uma arma e Ed teve que dobrar o cano da espingarda para não ferir ninguém. Tem que ter muita habilidade. Eles então conversaram e o doutor disse que não sabia da pedra filosofal e que ele era um alquimista perigoso por transmutar sem o círculo e já ter passado pela porta da verdade. Que, em resumo, ele queria dizer que mexer com a pedra filosofal era mexer com o diabo, e nesse momento ele sacou sua arma e atirou contra a janela para pegar na luxúria, que apesar dos tiros bem no coração, ela não morreu. E Marco disse que não iria com ela, mas ela o prendeu na parede, assim como Ed e Winry. E luxúria sem piedade perfurou o coração dele e desapareceu na sequência. Nos últimos suspiros do doutor, ele deu a Ed o círculo capaz de transmutar a pedra filosofal, mas ele só conseguiria fazer isso no 5º laboratório. Ficou com essa informação na cabeça e voltou para encontrar seu irmão, só que assim que chegou na casa do doutor, o Show parece que todo mundo tinha desaparecido, e ele tinha criado uma quimera que compreendia a voz humana. Só que ao conversar com a quimera, Ed percebeu que ele só fez isso para conseguir uma licença para continuar com a alquimia federal, pois para criar aquele animal ele trocou a vida de sua filha e do seu cachorro para criar uma quimera. E com isso Ed se enfureceu e encheu o doutor de porrada e só parou de bater nele, pois seu irmão impediu. E Al pediu desculpas para Nina, pois nada seria capaz de fazer agora, pois era uma alquimia irreversível. E ele foi preso e seria levado à corte marcial, e Ed e Al ficaram tristes, pois não conseguiram salvar uma garotinha. Mas agora Ed ficou preso 3 dias em uma biblioteca para encontrar o tal 5º laboratório, que, em resumo, o seu amigo Capitão Ruggles apareceu e disse que ajudaria ele a encontrar. Só que por mais que tentaram achar no mapa, só existiam 4 laboratórios, porém o general sabia onde era o 5º. E ele disse ao garoto alquimista de aço que era em uma antiga fábrica de conservantes. E com isso, Ed, Winry e Al foram até lá, porém não tinha nada. E para piorar, Al desconfiava que seu irmão o inventou, que nada da sua vida era real, e por esse motivo começaram a brigar. E ficaram se batendo e tudo mais, até que Winry bateu em Al com uma chave, dizendo que Ed só falava dele o tempo todo e que mesmo quando estavam sozinhos, ele só pensava no seu irmão. Então nenhum idiota arriscaria sua vida para inventar um irmão, e o que ele queria mesmo era ter o corpo do seu irmão de volta. Só que mesmo assim brigaram mais um pouco, até que Al entendeu que seu irmão o amava muito e ficaram de boas. O capitão, amigo de Ed, Ruggles, descobriu sobre o 5º
laboratório, mas agora ele sabia demais. E Luxúria apareceu e o atacou, só que ele foi rápido e conseguiu atacar ela enfiando uma lâmina em sua cabeça e fugiu. Só que Luxúria não morria por nada. E quando ele telefonou para tentar pedir ajuda para o Coronel Roy, o próprio apareceu na sua frente e atirou no capitão. Caracas. Com esse assassinato, então, prenderam Ed e a primeira tenente. E através de 2 testemunhas, quem tinha feito isso foi o Coronel Mustang. E Tucker também escapou e Ed sabia que iria atrás do seu irmão. Então deram um jeito de escapar da base militar. E o coronel, por sua vez, estava cogitando escapar pelos túneis, mas foi pego por um pelotão que, junto com a tenente-coronel, que tinha ordens de atirar para matá-lo caso resistisse. Só que nesse momento Ed chegou com a primeira tenente, só que mesmo assim o coronel, que podia conjurar o fogo, atacou sem piedade a tenente-coronel, que ficou lá queimando na frente de todo mundo, que apesar de parecer que foi um ato cruel, na verdade não era a tenente-coronel, e sim a inveja, que passou por ela e errou o local da pinta e o coronel descobriu. Assim a Luxúria e Gula apareceram, e o coronel, vendo as tatuagens, descobriu que na verdade eles eram homúnculos, os tais humanos artificiais que não morriam por nada, e que foi a inveja que se passou pelo coronel e matou o capitão, amigo de Ed. E agora, descobrindo que Tucker escapou, a inveja foi atrás dele. Luxúria ordenou que a Gula comesse todo mundo, menos o garoto de aço, e iria atacar a primeira tenente. Mas o próprio coronel entrou na frente e salvou ela desse ataque estranho. Enquanto o coronel ficou lá ferido, a Luxúria entrou naquele túnel estranho. O alquimista de aço então foi atrás dela, e foi aí que Ed finalmente achou o 5º laboratório, com um símbolo midiático enorme no chão, e lá estava Al em uma mesa, e no laboratório Tucker apareceu, apontando uma arma para ele, dizendo que mataria sua amiga caso ele não obedecesse, e ele teria que tirar o braço, pois era muito perigoso. E assim ele fez, e agora não podia fazer a sua alquimia, e Tucker estava com a pedra filosofal, justamente a que Ed procurava há tanto tempo, e aquele círculo midiático que estava era capaz de criar a pedra filosofal. Mas aí foi que ele descobriu que a única forma de fazer isso era com humanos vivos, então não existia apenas uma, mas sim várias pedras que foram feitas de sacrifício humano pelos cientistas. Mas o que Tucker queria era vingança e ver Ed falhar na sua missão de tentar dar um corpo para o seu irmão. Só que nesse momento a Luxúria apareceu atrás dele e o matou, pois falava demais. E aí finalmente mostrou quem era o vilão dessa história, o general Hakuro, e foi a Luxúria que o ensinou ele a criar as pedras filosofais. E o seu plano maligno na verdade era criar um enorme exército de homúnculos e seria controlado por ele, assim se tornaria o rei do mundo. Só que para funcionar colocariam essas pedras filosofais e eles se tornariam soldados perfeitos. E sem enrolação ele ligou a máquina para fazer isso, e assim as pedras foram injetadas nas criaturas, que ganharam apenas um olho e começaram a cair para o chão. E o general agora acreditava que seria o rei do mundo, pois as criaturas estranhas o chamavam de pai. Só que não demorou muito, e o que rolou foi que essas criaturas devoraram o general. Nossa. O problema agora é o que seriam feitos de todos aqueles corpos, só que Luxúria deu a ordem para Gula devorar todos e não deixar nenhum para trás. Eram difíceis de matar, mas era só acertar a cabeça, como o coronel descobriu, e assim não se levantariam mais. Al, por sua vez, estava um pouco fraco e o seu irmão impediu que as criaturas o atacassem, e assim ele fez uma barreira de alquimia para não chegarem perto. Wayne estava dentro dele e ela iria ajudar com o braço mecânico dele. Já o coronel foi atrás de Luxúria e da inveja, já tacando fogo no humano artificial, dizendo que não iria escapar, só que estava fraco, pois tinha que cauterizar sua ferida. Mas Luxúria queria dar um fim nessa batalha e matá-lo ali mesmo. Já Al fez uma barreira para que a Gula comesse todos os homúnculos que ainda não tinham saído, e o exército se juntou para atirar na cabeça e não deixar nenhum humano artificial passar. E assim a princípio estava funcionando, e Luxúria iria matar o coronel. Só que Ed apareceu e com a alquimia lançou pedras para impedir o seu ataque e perfurar Luxúria. Ela, por sua vez, mostrou o porquê não podia morrer, pois a pedra filosofal era o núcleo de sua existência e eram imortais por causa dela. Só que também eram considerados humanos com sentimentos. A inveja apareceu de novo, dizendo que estava tentando se recuperar da queimadura, e nessa Luxúria tentou atacar de novo. Ed fez uma parede e perceberam que não eram imortais, apenas tinham
tinham um número limitado de vidas. Já que a inveja não conseguia se recuperar, provavelmente era a última. Assim, com o plano certo, atacaram ele, queimando na cerca, e morreu ali mesmo, e agora só sobrou a luxúria para enfrentar. Extremamente poderosa, que quebrou a barreira e prendeu Ed no chão, e o ponto fraco dela era justamente suas garras. Al então subiu uma barreira quebrando elas, e o coronel, percebendo que ficou fraca, começou a queimar ela e iria fazer isso até a morte. Assim, como ficou extremamente fraca, ajoelhou e ele agarrou sua pedra filosofal do seu peito e a arrancou. E assim a luxúria percebeu que não era imortal e acabou morrendo como um humano. O coronel então deu a pedra filosofal para Ed para poder recuperar o corpo de seu irmão, só que estava em dúvida sobre aquela pedra, pois era sacrifício humano. Ed então foi até o portal novamente e lá estava Al, pronto e esperando o ser onipotente fazer a troca. Mas bem no momento que ele iria trocar pela pedra filosofal, desistiu, pois não era assim que ele queria ver o seu irmão, e quando fosse a hora certa, ele voltaria para buscá-lo. Ele então voltou e seu irmão entendeu que não queria voltar às custas de vidas inocentes. Ed então contou para o seu irmão que viu o corpo de Al. Ele estava bem e era bem mais alto do que ele, deixando Al bastante animado, pois era incrível. E assim Ed agradeceu o coronel e voltaram para casa, só que Ed continuava com a promessa que conseguiria um dia trazer o corpo de seu irmão de volta. Melhor do que nada. Já Ed e Al quase perderam o trem e nele encontraram um cara desmaiado de fome no chão, que comeu toda a torta de maçã de Ed, que não gostou nadinha, e o seu nome era Ling, que veio do oeste e estava viajando o país para estudar mais sobre a alquimia, só que na verdade ele queria mesmo saber sobre a pedra filosofal. Claro que Ed já disfarçou dizendo que não sabia de nada, mas esse tal de Ling insistia. Até que um bandido entrou no vagão atrás de alguém importante do exército, mas 2 ninjas acabaram com ele. E esses 2 ninjas estavam com Ling para saber sobre a pedra filosofal. O jeito foi Ed lutar e saíram na porrada junto com Al, só que um desses ninjas tinha uma bomba e explodiram o vagão. Ed já ficou irritado e foi para cima do vagão para lutar de novo, até que descobriu que era uma mulher. E ela também soltou uma bomba no vagão e nessa Ed quase caiu, mas foi salvo pela inveja, que ainda estava vivo, e explicou para Ling e seus homens que a inveja era um homúnculo, um ser praticamente imortal, pois era um humano artificial, e assim ficaram mais interessados nele do que em Ed. E assim caíram com ele do vagão e Ed teve que prender o bandido no trem. Só que ele destruiu os freios da locomotiva e ela sim iria destruir toda a estação central. Então Ed e Al caíram do trem, mas com o poder da alquimia, ele fez os trilhos se erguerem. E agora mesmo o trem, batendo no telhado da estação, foi o suficiente para que Ed salvasse as pessoas daquele trem. Tá ligado, irmão? Ok, mas o coronel estava esperando por eles e com a sua alquimia das chamas, impediu o bandido de escapar. Ele, por sua vez, queria explodir o trem por causa de Führer King Blunder, o general dos alquimistas federais, que até gostou da luta de Ed em cima dos vagões. Ok, Ed e Al estavam na cidade para investigar os assassinatos de vários alquimistas federais e era por causa de um assassino com uma cicatriz na testa, que deram o nome dele de Scar. Ed precisava achá-lo, mas teria que despistar os guardas federais na sua cola, até que acharam mais uma desmaiada no chão, igual Ling no trem, e essa também estava faminta. E o seu nome era Mai Shang e o seu panda minúsculo Xiao Monei. Era do leste também e seu objetivo era achar a tal pedra filosofal, mas ela só agradeceu Al por isso. Já Ed, ela chamou de baixinho, que isso irritava ele pra caramba, que começou a perseguir ela pela cidade, e foi aí que ela se protegeu atrás de Scar. Mas como na sequência um oficial apareceu e chamou o Ed pelo nome, Scar se revelou, pois Ed era o alquimista de aço, era justamente o que ele estava procurando, já matando o oficial na sua frente. E assim que Al apareceu, os dois começaram a fugir de Scar, só que mesmo fazendo uma parede para impedi-lo, Scar passou facilmente, e com seu poderoso ataque elétrico impediu que eles fugissem, dizendo que ele era um instrumento do julgamento divino, e iria matar todos os alquimistas, e ele e seu irmão também.
também. Então o jeito era lutarem, só que no primeiro ataque ele destruiu parte da armadura de Al, percebendo que estava completamente vazio. E na hora de atacar, Ed percebeu que ele tinha um braço robótico, por isso não conseguiu feri-lo. Só que na sequência sabia o que fazer e assim destruiu o braço de Ed, deixando ele no chão ajoelhado. E Ed pediu para matá-lo, mas deixar seu irmão em paz, e no momento que ele iria matá-lo, o coronel apareceu, dizendo que iriam prender Scar, pois ele tinha matado vários alquimistas, e para ele era um dia abençoado, pois poderia matar vários alquimistas que estavam na sua lista. Porém, estava chovendo e o coronel não conseguiu criar chamas com sua luva molhada e quase foi morto, salvo pela sua segunda tenente. E nessa, Alex Louis Armstrong entrou nessa briga, pois era o alquimista dos braços poderosos. O atacou com sua alquimia e a tenente acertou um tiro em seus óculos e viram que os olhos de Scar eram vermelhos, então sabiam que era um Ishimariano. Só que como eram muitos, ele escolheu deixar essa luta para depois, fazendo um buraco no chão, e Scar escapou pelos esgotos. Já era. Ed e o Al foram levados pelos oficiais e o coronel contou quem eram os tais Ishimarianos. Um povo religioso cheio de divergências, até que entraram em conflitos por isso, e eles mesmos começaram a se atacar, até que uma criança morreu e uma guerra civil se iniciou, e foram 7 longos anos de batalha, até que o alto escalão decidiu intervir e usou os alquimistas para um massacre, matando todos os Ishimarianos em um verdadeiro extermínio. O coronel estava no meio deles e por isso Scar queria sua vingança. Só que Ed não ligava e queria lutar com ele, porém teria que voltar para a mecânica, restaurá-lo assim como seu irmão. E isso sempre deixava Ed contente e Scar estava pelos esgotos, mas percebeu que alguém se aproximava e era a Gula, que tinha sentido o cheiro do Ishimariano e queria devorá-lo. Mas a inveja estava com ele, só que Ling e seus homens ainda estavam atrás deles, e o jeito era a Gula devorar todos então, mas Scar já deu um jeito, explodiu os túneis para escapar. Já o coronel, conversando com Armstrong, lembrava dos tempos de guerra que foram extremamente complicados e um tempo que manchou os alquimistas. Já Ed foi se encontrar com sua amiga Winry, a mecânica que consertava suas próteses, e ele também tinha uma quedinha por ela. Já meio irritada que ele tinha destruído o braço que ela tinha criado, no entanto ele tinha que entrar na fila, e enquanto ela consertava o seu braço, Ed foi visitar o túmulo de sua mãe. E lá ele encontrou o seu pai, que abandonou ele e seu irmão quando eram crianças, e Ed não estava nada contente com ele, voltando para casa meio irritado com seu pai. Já Scar, depois de ter pesadelos com o alquimista que o atacou, acordou aos cuidados de Mai, que o encontrou boiando nos esgotos. Ed, depois de ouvir o seu pai indo embora, dizer que esse país iria virar igual Xerxes, que desapareceu, ele partiu em uma jornada para descobrir o que era. E assim que chegou nas ruínas de Xerxes, ele foi atacado por um Ishimariano e cercado por vários, mas uma anciã impediu a luta. Que, em resumo, Ed descobriu que os pais de Winry, que eram médicos, salvaram várias vidas de Ishimarianos durante a guerra, só que foi um homem com uma cicatriz na testa e com o braço tatuado que matou os pais de Winry. E Ed sabia que era Scar. Já o filho do General Bladder, Selim, adorava o alquimista baixinho, apesar de Ed não gostar que o chamassem assim. Só que teve que dar atenção pro garoto, pois era filho do general. Mas de volta à cidade, ele consertou seu irmão e estava procurando os homúnculos e precisava capturar um, e ouvindo a conversa, Ling iria ajudá-lo. O plano era consertar os estragos na cidade e tudo mais para atrair Scar, e assim os homúnculos também veriam. E na verdade, Ling era um dos 42 príncipes do leste, e saber o segredo da imortalidade era uma forma de agradar o imperador e assim ganhar mais poder com sua tribo, e tomaria o trono na força. Ok, o plano deu certo e atraíram Scar, que já chegou atacando Ed e Al. Só que dessa vez estavam preparados tanto para contra-atacar quanto para segurar seu ataque, e a tatuagem no braço foi revelada. Ele então tinha matado os pais de Winry, e a garota tinha acabado de chegar na cidade para entregar a Ed um parafuso. E sabendo da luta foi vê-lo, e assim os homúnculos foram atraídos. Ling apareceu para capturar a inveja, dizendo que dessa vez ele não iria escapar, mas enquanto Ed e Al lutavam contra Scar com suas alquimias de controlar pedras e tudo mais, Ed revelou em uma conversa com Scar que foi ele que matou os pais de Winry, justamente os médicos que ajudaram ele a ficar vivo. Só que ela apareceu bem na hora e descobriu que foi ele, o homem que fez isso com seus pais, e nisso ela desabou em
choro. Só que Winry estava perto de uma arma e iria atirar em Scar, só que se ela fizesse isso, seria sua próxima inimiga. Então Scar atacou Ed e em uma manobra ele protegeu Winry. E aí no momento que ele iria matar Ed, viu que foi a mesma coisa que seu irmão fez para protegê-lo na guerra e ficou imóvel. Al o atacou e Scar preferiu escapar e Al foi atrás dele. Ed então ficou para acalmar o Winry de sua dor por ter perdido os seus pais, e os homens de Ling ainda estavam atrás da inveja, que não conseguia nem se disfarçar de cachorro, e a gula não morria por nada. Mas o general apareceu e começou a lutar contra o estrangeiro, pois não eram permitidos aqueles confrontos na cidade. Só que algumas coisas foram reveladas nessa luta. Primeiro, que King Brandon era ótimo espadachim. Segundo, que não ligava para a vida de outros, apesar de ser um general. E quando Ling tentou escapar com sua ninja, ele viu a marca de um homúnculo em seu olho e agora sabia que o general escondia algo. Então, gerando uma baita explosão, Ling agora estava tentando escapar pelos becos, mas sua ninja teve uma ideia de explodir no meio da cidade. E Scar iria lutar com Al, que acreditava que aquela armadura era amaldiçoada por estar vazia. Porém, nessa luta, seu irmão chegou e era o momento de capturarem Scar, só que mais alguém chegou para atrapalhar. A gula já querendo devorar Scar, vindo para cima dele e o prendendo, mas nesse momento dos esgotos, Ling saiu, colocou uma bomba no estômago da gula e assim ela explodiu. Pediu para Al fazer um cabo de aço e assim amarrou, então a gula, mesmo se regenerando, ficaria cada vez mais presa. Já o lance do braço era para despistar o general que estava atrás do sangue deles, só que Scar não estava nem aí para Ling, iria continuar atrás do alquimista de aço, só que a tenente chegou, atirou da perna de Scar e Ling escapou em seu carro. Só que Mai apareceu para proteger Scar e também fazendo alquimia, criou uma baita neblina e levou Scar. E Ed ficou morrendo de raiva por ele ter escapado de novo. Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho. A ninja então teve seus ferimentos curados e a gula capturada. O coronel foi chamado para vê-lo e Ling fez a revelação, que talvez o general King era um homúnculo, pois tinha a mesma marca em seu olho tapado. Mas a gula, apesar de presa, estava furiosa pelo coronel ter matado a luxúria. O general, na verdade, era o homúnculo da ira, servindo o seu mestre, que queria saber se o alquimista de aço tinha serventia ou não. Já Mei fez o curativo em Scar através de alquimia e ele ficou pensativo na dor que deixou no coração de Winry. E a tenente contou para Ed sobre a campanha de destruição do povo Ishimariano. Na verdade, Scar tinha um irmão que queria aprender sobre alquimia e fez esses símbolos em seu braço. Rouglis ainda estava vivo nessa época e ela era uma sniper que protegia tanto ele quanto o coronel. E então, em mais um dia de guerra, o irmão de Scar deu a ele a pesquisa para ele continuar caso morresse para aprender o que era alquimia. Só que um alquimista federal atacou com um forte terremoto e com isso Scar quase morreu, que além de ter a testa ferida, perdeu um braço. E seu irmão não sabia o que fazer, então usou a alquimia para morrer e dar os seus braços para o seu irmão. E Scar ficou vivo e quando acordou se enfureceu que os alquimistas tiveram feito isso com seu povo e seu irmão. Então foi por essa fúria que ele matou os médicos que o ajudaram. Assim a guerra sem sentido de matar inocentes acabou e o coronel sonhava em chegar ao topo para um dia isso nunca mais acontecer. Já Al estava com Xiao Mei, ou Pandinha de Al, que assim que a reencontrou, ele viu onde ela estava indo e chamou seu irmão para descobrir onde Scar estava escondido. Mei também era uma princesa disputando o trono assim como Ling, e Scar estava no topo de uma torre. Com isso, Ed e seu irmão entraram na torre para lutar contra ele e não demorou muito para os ataques acontecerem. Na verdade, Scar só estava se defendendo dos ataques de Ed, que na verdade não se passava de uma armadilha, para assim que ele destruísse o chão para escapar ao o pegasse. Que até pareceu que funcionou, mas na verdade ele não destruiu só o andar de baixo, mas sim toda a torre, e todo aquele prédio da fábrica desabou. Assim Ed se levantou dos escombros e Scar já queria matá-lo, mas Al o impediu. E bem nesse momento da luta, Winry apareceu e com isso Scar perdeu todo o foco. E aí prenderam ele em uma pedra para não poder usar a alquimia de seu braço.
Ewiri queria falar com ele. Na verdade, saber o porquê matou os pais dela, e ele não conseguia explicar que foi apenas o ódio que o motivou. Mas ao invés dela puni-lo, estancou o ferimento em seu braço, pois era assim que seus pais agiriam, e que isso não era perdoar e sim suportar os crimes para que o ciclo de vingança acabasse. Assim como seu mestre e seu irmão ensinou para ele, mas Scar não deu ouvidos. Ewiri sabia que estava fazendo a coisa certa e Scar seria preso pelos seus crimes, e ele por sua vez disse a Winnie que não esperava o seu perdão, mas que sentia muito. Só que Ling apareceu com problemas, pois a gula escapou e estava atrás do coronel. Por ele ter matado a luxúria, soltando um ataque feroz e poderoso que na verdade era assim que ele engolia suas vítimas. Acabou ferindo o coronel na perna e com isso Scar escapou e iria devorar o Winnie. Mas bem nesse momento Scar impediu, dizendo para saírem dali que iria lutar contra ele, e a tenente então levou os feridos embora. Agora o desafio era lutar contra os homúnculos, pois a inveja também apareceu, dizendo para Gula que o pai dele ficaria bravo caso ele engolisse o alquimista. Só que mesmo assim começaram a lutar e no momento que a Gula iria devorar Ling, acabou devorando Ed, a inveja e o príncipe numa tacada só. E segundo a Gula, para Al não podia devolvê-lo, pois já tinha devorado, e na verdade Ed estava preso no seu estômago nojento e cheio de sangue, e lá estava Ling, e a inveja também apareceu. Explicou que a Gula era uma das tentativas do seu pai de criar a Porta da Verdade, só que Ed já esteve e não era daquele jeito. E segundo ele, não era possível sair, e mesmo tentando atacar a inveja, não tinha como. Ela ali dentro tinha um poder enorme, se transformando em um monstro gigantesco. Terminando assim Fullmetal Alchemist 1 e 2, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!